Rapaziada, Flamengo fica com mais um vice na temporada e os jornalistas estão criticando sim o Felipe Luiz, a maneira que o Felipe Luiz está escalando o time do Flamengo e tudo mais. Se liga só no que eles falaram a respeito do jogo, dos jogadores e do treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Se liga. Do sistema de criação da equipe. Mas eu confesso para vocês também que eu acho que o Felipe Luiz, ele erra em alguns pontos ali da escalação inicial. Ele basicamente utiliza o Plata como um centroavante. Então eu não entendi muito bem o que ele quis fazer no começo, né? Até o meio campo o time estava bem escalado, estava não foi só você, Neto. E aí no sistema ofensivo, os principais jogadores do Flamengo no banco de reservas. E aí você tinha ali algumas adaptações que muitas pessoas criticaram mesmo. Eu estava vendo a live de pós-jogo do Mauro César e ele falou assim, é mais uma escalação autoral, né? Com a assinatura ali do Felipe Luiz. Então uma escalação que muitos torcedores não entenderam. Parece que ele quis mudar. Essa parada de ficar mudando a equipe, pessoal. Há 2 semanas atrás eu tava falando num vídeo aqui que eu tava cansado do Abel ficar fazendo um rodízio com a equipe. Que já passou da hora do Abel ter uma continuidade com sua escalação. Lembra que eu falei isso aqui, né? E depois que o Palmeiras conseguiu ter uma continuidade, o Palmeiras melhorou. Porque você ficar rotacionando, fazendo um rodízio com a equipe, cada hora um jogador numa posição diferente, você tira a identidade. O que a Lanús teve ontem, embora eu achei o jogo da Lanús bem sentado no resultado, foi identidade. Eles chegaram com a proposta de, não, a gente vai retrancar. E dane-se. E retrancaram. Simples assim. Foi isso que eles fizeram. E aí, quando eles levam o segundo gol do Flamengo, que fica 2-1 no finalzinho do jogo, aí eles tentam sair um pouco pro jogo, para tentar evitar ali uma prorrogação, mas acabam não conseguindo. Porém, até aquele ponto ali, a Lanús só se aproveitava dos erros do Flamengo. Que inclusive, meus amigos, olha, o Flamengo fez umas pataquadas ontem, hein? Aquele primeiro gol da Lanús, meu amigo, que é aquilo? Que é aquilo? Simplesmente, mano, Ayrton Lucas todo destrambelhado ali. Os caras fizeram um gol de graça. Aquele gol, meus amigos, foi de graça da Lanús. Aquele gol. Se não fosse aquele gol, vocês estão ligados que se não fosse aquele gol, o Flamengo teria vencido a partida. E teria sido campeão da Recopa. Aquele gol estragou absolutamente tudo. Uma pataquada daquela que não faz sentido, irmão. Não faz sentido aquilo. Loucura aquilo. Eu olhei assim. E depois, o último gol que a Lanús fez também na prorrogação também foi outra pataquada, né? Que é aquilo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí você teve ali 2 lances de pênalti. Cara, sem contestar absolutamente nada. O jogador da Lanús achou que era vôlei, tentou bloquear o chute ali com o braço, que foi o primeiro pênalti, né? Cobrança foi do Arrascaeta, uma cobrança boa, teve que cobrar bem, porque o goleiro foi no canto certo, né? Time argentino também tem dessa, né? Ter goleiros ali que se projetam muito bem quando a questão é pênalti, então você precisa estar atento a isso. E aí teve o segundo lance do pênalti, que muitos aí nas redes contestaram em dizer que o Arrascaeta ali, ele estava fora da área. Eu até coloquei lá na rede vizinha esse lance, perguntei a opinião do pessoal, falei que eu também havia estranhado o lance, a imagem não era muito nítida, não era muito clara. Umas pessoas já praticamente me bateram lá, né? Os caras praticamente me bateram só de eu ter colocado, né? Colocado a minha opinião ali e pedido a opinião dos outros. Mas assim, meus amigos, algumas pessoas falaram que aquilo dali aconteceu por causa do joelho, que eles teriam considerado a falta
do impacto no joelho do Arrascaeta. E aí, no momento... E num primeiro momento, a impressão que o Felipe Luiz me passa é de não estar lidando bem com essa crise. Não dá para o Felipe Luiz dizer, por mais que o Flamengo tenha tido ali o seu domínio no primeiro tempo, etc., mas não dá para o Felipe Luiz dizer que o Flamengo fez um primeiro tempo, fez um jogo muito bom contra o Lanús. Não dá, não dá. Justamente o Felipe Luiz, um cara com coletivas elogiáveis, com uma leitura do que acontece nos jogos muito precisa, muito racional, muito lúcida, muito clara. Esse Felipe Luiz, na crise, não está aparecendo. Então não dá para... Se você olhar, o Flamengo insistiu em bola aérea pra caramba. Não tinha o Pedro. De novo, o Flamengo vem com a história do ataque mais móvel e tal. Não tinha o Pedro. Aí o Flamengo começa a mandar um monte de bola para a área. Um monte de bola levantada. A chance mesmo pelo alto, de cabeçada, de tantas que o Flamengo tentou, foi com o Bruno Henrique na prorrogação. Meus amigos, rapaziada, o Flamengo de 2026 fica com mais um vice-campeonato. Ah, mas Supercopa não vale nada, Recopa não vale nada. Cara, vale título? Tem taça? Então vale alguma coisa. Um time do poderio do Flamengo, com elenco e jogadores que tem, com dinheiro, ele tem que entrar em qualquer campeonato, seja até daqui da esquina, ele tem que entrar para ser competitivo. Ele tem que entrar para ser campeão, ou pelo menos para brigar para ser campeão. O Flamengo, ele foi inoperante, inofensivo para o Lanús. O Flamengo conseguiu 2 gols de pênalti, não conseguia chutar no gol do adversário. Felipe Luiz, a impressão, o que passa para mim pelo menos, é que ele está perdido. Perdido nas suas convicções e teimosia. Ele precisa ter humildade, reconhecer que o que ele está fazendo, pelo menos nesse ano, e pelo menos até aqui, está sendo ruim e precisa mudar. Felipe Luiz precisa mudar. Não dá para continuar dessa maneira. Eu não estou falando de mudança técnica. Eu não estou falando de demissão. Eu não estou falando dele pedir as contas e já ir para a Europa. Eu não estou falando nisso. Eu estou falando que precisa mudança interna ali. Os jogadores insatisfeitos com esse rodízio. Gente, aqui não é Europa. Por mais que o Flamengo queira implementar o sistema europeu aqui não é Europa. Você tem que saber conciliar as coisas. O DNA do Flamengo, ele tem que permanecer. Não pode mudar isso. E o Felipe Luiz está tentando. Se mudasse e tivesse resultado, ok. Mas a mudança que ele está querendo não está surtindo resultado. Então, quando você bate numa tecla, bate na outra tecla, você vai continuar insistindo? Não dá para continuar a insistir. Não dá. Tem que ter mudança. Mas eu quero saber de você. Deixa aqui a sua indignação também nos comentários. O que você acha de Felipe Luiz? As suas convicções, as suas teimosias. Deixa aqui no comentário também. Aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, puto, mas fico. Até a próxima.